João capítulo 4, abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero falar nessa manhã, o título dessa palavra é: Antes que seja tarde demais. Deus está dando tempo para nós. Deus está dando tempo para este mundo se arrepender. 2 Pedro capítulo 3 fala isto, que as pessoas estavam ansiosas para a volta de Jesus, e aí Deus fala com eles através de Pedro, dizendo: olha, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, e a volta de Jesus não retarda. Ele está apenas esperando que as pessoas se convertam, como foi falado aqui pela pastora Lucivânia, Ronivânia. Queremos povoar os céus, esvaziar o inferno. Deus está esperando que as pessoas se convertam, o máximo de pessoas possível, para que Jesus volte. Deus não quer antecipar e nem atrasar. Enquanto isso, nós temos que ir ganhando pessoas para Jesus. João capítulo 4, no verso 40, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou Jesus ali 2 dias com eles. Quantos dias Jesus ficou com os samaritanos? 2 dias. E samaritanos não se dava bem com os judeus, eles não tinham boa amizade, bons relacionamentos, eram todos israelitas, mas os samaritanos chamavam-se samaritanos porque viviam na parte norte de Israel, em Samaria, que era a capital norte de Israel. Eles não se davam bem com os irmãos que moravam em Jerusalém, que era a capital do sul, eram os judeus. Então tinha uma disputa entre eles, por questão religiosas. E Jesus, sendo um judeu, apesar de ser israelita, a mulher samaritana, apesar de ser israelita, não se davam bem por causa da cultura religiosa. E aí Jesus então prega para essa mulher de Samaria. Todos conhecem essa história da mulher samaritana, que foi buscar água e Jesus fala com ela. Ela então se converte, vai lá e anuncia Jesus na cidade de Samaria, onde Jesus não era bem-vindo, mas o evangelho quebra barreiras, o evangelho sobrepõe a religiosidade. O evangelho genuíno de Jesus é muito maior do que os nossos achismos. E ela então prega ali, uma mulher desacreditada, ela prega, os samaritanos reconhecem que havia sinceridade no coração daquela mulher, que outrora não era tão sincera, porque ela já tinha tido alguns companheiros na vida, e a vida dela não dava certo, mas quando ela encontra Cristo, entra uma verdade dentro dela, e ela prega Jesus, e eles acreditam na mensagem de Jesus. Para quem não era bem recebido ali, que estava só passando no território de Samaria, agora fica 2 dias lá. Isso é providência de Deus, é propósito de Deus. Jesus fica 2 dias lá, e diz o verso 41, muitos outros creram nele, por causa agora da sua palavra. Agora não era mais pelo testemunho da mulher, era por causa da palavra de Jesus, que ficou 2 dias lá. E ficou 2 dias lá porque a mulher samaritana foi à frente e abriu o caminho para Jesus. E é isso que ele está falando conosco hoje. Jesus quer entrar nos becos, nas ruas, nas vielas, nas avenidas aqui do Canaã, mas ele vai após nós irmos na frente. Foi isso que ele fez quando ele enviou 70 discípulos de 2 em 2. Ele enviou
nas cidades que ele iria passar depois. Antes de Jesus chegar lá, nós temos que chegar com a mensagem dele. Você crê nisso, irmãos? Faz um desafio aqui, pastor Lázaro, pastor Maria Helena. Coloca 3 anos. Em 3 anos, o Canaã vai ser um dos bairros mais evangelizados dessa cidade. Nós vamos entrar nos bairros. Chama os missionários, Libertar-te, vai para uma praça, faz esse teatro na praça, sai de dentro das paredes, vamos para as ruas, é lá que está a pessoa com problema. Jesus foi ao poço de Jacó e encontrou a mulher samaritana. Nós temos que encontrar as pessoas. Não é fácil você trazê-las para a igreja, para este lugar aqui, mas se nós formos lá, fica mais fácil para eles virem aqui. Você concorda com isso? Então está na hora de nós irmos. Deus confiou em nós, ide fazer discípulo, mas a acomodação, a transferência para o outro, a procrastinação, não, amanhã eu vou fazer isso, e o tempo vai passando, e nós vamos perdendo as oportunidades de ministrar a palavra aos samaritanos. Aquela mulher foi responsável pela salvação daquela cidade, porque ela anunciou Jesus, e Jesus foi logo depois, ficou 2 dias lá. E diz que ali muitos creram, porque Jesus ministrou a palavra. E olha, eles diziam para aquela mulher: agora não é porque você disse para nós que nós cremos, agora é porque nós sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Às vezes nós levamos uma palavra, a pessoa aceita a Cristo no seu coração, mas ainda não é uma experiência profunda. Passa um pouco, ela começa a ter um encontro com Jesus. Aí já não é mais por aquilo que você falou. Aí toda a honra e toda a glória é para aquele que merece. É para Jesus. Está compreendendo, meu irmão? E o verso 43 fala que passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Agora Jesus já está indo para o seu destino que ele ia. O destino inicial era ir para a Galileia, mas precisava passar por Samaria. Não precisava passar por Samaria. Se pegar o mapa, Jesus podia passar por outro caminho. Ele deu uma entradazinha no território de Samaria com um propósito. Quando fala, era necessário Jesus passar por Samaria, era necessário porque ele queria salvar uma cidade. Será que Deus não está nos mandando fazer uma volta para passar naquela rua? É necessário eu passar por ali, é necessário eu passar por aquela outra. Algo vai acontecer. Às vezes nós desviamos do propósito. E quando nós ganhamos vidas para Jesus, faz tão bem para aquela pessoa, mas faz mais bem para nós, para mim. A gente fica tão feliz quando a gente ganha alguém para Jesus. Depois de 2 dias, Jesus partiu, saiu daquela região, e o verso 44 diz: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, a qual eles também tinham comparecido. O verso 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou:
que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então preste bem atenção aqui. Jesus sai da região de Samaria, que ficava quase no extremo norte de Israel. Se você vê o mapa de Israel, Samaria está lá em cima, na parte norte, entrando na parte norte. Era a primeira cidade de entrada na região norte do país. Ele sai dali em direção à parte sul do país, que era a parte que diz aqui da Judéia. Tendo ouvido dizer, o verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, então Jesus sai de Samaria e vai descendo para a região sul. Jesus volta e vai para o estado da Galiléia, que é a região norte agora. Olha como Jesus andava. E quando ele chega na região da Judéia, e ele vai para a Galiléia, foi ter com ele um homem importante, que rogou a ele que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Ele tinha que descer um pouco mais, para ir para Cafarnaum, onde esse homem morava. Ele era um soldado romano, ele trabalhava para a corte de Herodes, e Herodes não gostava de Jesus. O pai de Herodes, Antipas, era Herodes o Grande, e quando Jesus nasceu, esse Herodes o Grande mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, perseguiu Jesus desde o nascimento. Esse Herodes morre, vem o filho dele e assume o trono. Lá em Cafarnaum ficava o palácio de Herodes, que governava aquela região norte de Israel. E Jesus chamou Herodes de parede branqueada. Eles tinham um problema entre eles. E este soldado trabalhava para Herodes. Então, provavelmente, esse soldado tinha as recomendações de não ir atrás de Jesus, a não ser para prendê-lo ou matá-lo. Porque quando esse Herodes Antipas quis matar Jesus, Jesus chamou ele de parede branqueada. Você é um nada. Se eu quiser, eu posso enviar uma legião de anjos e te destruir. Você é uma parede que não tem cor, não tem expressão. E agora Jesus está ali naquela região com um propósito. Fala que este homem, esse oficial do rei, o rei aqui é Herodes, esse oficial do rei chega em Jesus e fala: olha, o meu filho está doente em Cafarnaum. Vamos lá em Cafarnaum, desce um pouquinho mais, ande um pouquinho mais. Esse pouquinho mais era 30 quilômetros. Para quem vai a pé, 30 quilômetros é perto ou é longe? Vamos daqui em Araguari, nas mediações de Araguari, a pé. Jesus fala: não, eu não vou, mas vai e o teu filho está curado. Jesus libera uma palavra, mas no verso 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. E Jesus fala: vai, teu filho vive. E o homem creu naquela palavra de Jesus. Mas o que eu quero me ater é aqui: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Essa é a palavra. Senhor, vem antes que aconteça o pior. Tem gente que hoje talvez falando: Senhor,
entra na minha vida antes que eu faça uma bobagem. Senhor, entra no meu casamento antes que acabe. Senhor, entra na minha família antes que ela seja destruída. Talvez tenha algo morrendo na sua casa, e você veio aqui hoje para ouvir isso. Senhor, vem antes, vem antes, vem antes que eu possa perder a minha fé. E quero te dar uma boa notícia. Jesus está dizendo: vai, vai. Mas Jesus não vai junto, a palavra dele vai junto. Nós não precisamos mais do que a palavra dele. Acontece que às vezes nós não cremos na palavra dele. Ele está dizendo: vai, o teu filho vive. E aquele homem creu. Essa é a diferença quando o Senhor fala conosco: vai. Ele está te enviando junto com a palavra dele. A palavra dele tem garantia. A palavra dele tem que nos fazer crer. Vai, antes que morra. O que é que está morrendo dentro da sua casa? A alegria? Está morrendo a paz? O que é que está morrendo? O casamento está morrendo? O diálogo está morrendo? As drogas estão chegando? A rebeldia está chegando? Então o que é que está acontecendo? Será que vale a pena, irmão, você lutar pelo seu casamento? Vale a pena você lutar pela sua saúde? Vale a pena você lutar pelo seu ministério? Este homem aqui estava lutando pelo filho dele. Ele abriu mão, correu o risco de ser expulso da corporação do exército de Herodes, porque Herodes não gostava de Jesus, estava perseguindo Jesus para matá-lo. E agora um soldado dele, um homem importante, um oficial dele, procura Jesus. Ele arriscou muito procurando Jesus, caminhou 30 quilômetros para encontrar com Jesus. Ele não deu crédito ao que Herodes falava. Herodes representa esta gaiola maldita, maligna, que quer nos prender. Mas ele procurou Jesus. Caminhou 30 quilômetros e correu o risco de falar: Senhor, vem comigo, vamos até minha casa. Ele não estava mais importando com as normas, com o regimento do exército. Ele queria agora era salvar o filho dele. O que é mais importante na nossa vida, meu irmão? Nesse momento, tem gente que não está nem aí mais para a vida, não está ligando mais para o casamento, não está ligando mais para os filhos. Aquele ditado: tá, Deus dará. Que Deus? O Deus desse mundo, deste século, chamado Satanás. Eu quero te dizer que vale a pena você lutar. Venha antes que aconteça. Você conhece muitas pessoas que não tiveram mais tempo. Não tiveram mais tempo. Morreram antes. Não aproveitou o tempo que foi lhe dado. E Jesus está dizendo hoje: eu quero chegar a tempo. Quero chegar a tempo. E digo mais ainda: se você está sem esperança com alguém da sua casa, saiba de uma coisa: que quando Lázaro morreu,
Mandaram chamar Jesus, ele estava enfermo. Jesus fica 4 dias. E quando Jesus chega no território da região de Betânia, onde Lázaro morava com as suas irmãs, quando Jesus chega, Marta corre até Jesus e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Maria falou a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós muitas vezes falamos isso? Ô meu irmão, obrigado. Estou suando mais do que tampa de... Mas eu fui pregar uma época lá em Cuiabá, na casa do irmão. Quando eu cheguei na casa dele, eu estranhei, porque tinha ar-condicionado tudo quanto é canto. Quem conhece Cuiabá sabe que do jeito que está aqui, está fazendo frio lá em Cuiabá. Quando eu entrei no banheiro, um ar-condicionado, falei: o que é isso? Nunca tinha visto isso, um ar-condicionado dentro do banheiro. Ar-condicionado tudo quanto é canto da casa. Quando eu cheguei na igreja, não tinha nenhum ventilador. Eu falei: misericórdia, é hoje. Eu tirei meu paletó, só não tirei a camisa, irmão, porque estava dentro da igreja. Mas eu suei, olha, até minha meia molhou. Eu fazia assim, eu falei: mas lá é quente para arder. E eu acho bom quando eu transpiro, porque eu faço academia, né? Estou aqui na academia aqui, graças a Deus. Quanto mais quente, mais, né, melhor fica. Se pregador não vinha assim com esses paletó também, para vir mais, né? Irmãos, Marta e Maria falam: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Jesus falou: calma, Marta, calma, vai acontecer algumas coisas, se você crer. E eu quero te falar hoje, às vezes a sua situação já morreu, mas Deus pode ressuscitar. Não joga a toalha não acha que acabou porque morreu. Jesus pode ressuscitar essa situação. Eu já vi casos, e você também já viu. Nós temos testemunho de pessoas que estavam no fundo do poço, que não tinha mais como sair de lá, e Jesus ressuscitou aquela pessoa, trouxe ela de volta. Ela deu uma volta por cima, ela cresceu, ela prosperou, o casamento ajustou, a família ficou uma bênção. Hoje ficou apenas a história para contar, o testemunho para contar, porque Jesus chegou. Então ele não chega atrasado, ele chega na hora que tem que chegar, para que ele faça o milagre que ele quer fazer. Então nesta manhã, creia nisso. Você pode estar falando: Senhor, vem logo, vem antes que o negócio piora. Mas Jesus tem um tempo dele. Ele pode chegar depois que passou o tempo para nós, mas ele fala: tira a pedra, tira esta pedra, que vai sair vida daí de dentro. Mas nós, como cristãos, nós não estamos crendo que ele pode fazer isso. Nós conhecemos as histórias de milagre, mas nós jogamos a toalha. Você já desistiu do seu filho, da sua filha? Já desistiu de algo? Não desista não. Pode ter uma pedra lá tampando, pode estar fedendo, pode ser que ninguém queira ficar perto dele mais, dela mais. Pode ser que ninguém queira mais conviver com seu marido, mas creia. É uma palavra de fé para você. Olha, aquele homem, ele desce, e Jesus segue o caminho dele, e aquele homem vai para Cafarnaum. E o verso 51: já ele descia, quando os seus servos, olha o que os servos vieram falar para ele. Quando os seus servos vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Quantos querem uma boa notícia aqui? Irmãos, tem gente que é portador de má notícia.
só gosta de entregar coisa que não presta. Uma vez, minha esposa nem sabe, uma vez eu estava lá numa cidade no estado de São Paulo, uma cidade que a gente morava, pastoreando. Chega um profeta para mim, lá não falar o nome da cidade, o profeta vai saber que é ele. Mas foi lá em Indaiatuba. Era um profeta que tinha lá. Ele falava assim para mim: pastor comigo é no machado. Ele não gostava de pastor, e ele era profeta, porque tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são 5 ministérios. Esse tinha um ministério de profeta. Ele não tinha o dom de profecia, porque nós, como irmãos em Cristo, temos o dom de profecia. Você libera uma palavra profética para o irmão, para outro, mas você não é um profeta de função mesmo. Esse era o profeta de função, e era um cara arrogante, nojento. Ô nojento, não sei quem falou isso, mas eu já lembrei do negócio. Ô nojento. Ele falou: pastor comigo é no machado. É no machado, eu corto pastor, é no machado. Falei: tudo bem. Falei: eu quero ser amigo desse cara. Aí eu ia fazer uma viagem para pregar numa outra cidade chamada Araraquara, onde eu já tinha morado uma época. Peguei ele, colocamos no carro, falei: você vai para Araraquara comigo, nós estamos abrindo uma obra lá, você vai comigo. Você é profeta, Deus vai te revelar, vai te mostrar, você vai liberar a palavra para todo mundo lá. E eu, numa vontade, irmão, de pegar ele, estava dentro do carro assim com ele, e eu pensando comigo: como eu vou fazer para esse homem ser desmascarado, para o machado virar para o lado dele, porque ele fica querendo cortar os pastores no machado, ficar apontando o dedo, criticando o pastor e tal. Eu falei: esse homem precisa ser confrontado, mas na hora certa, do jeitinho certo. Aí chegamos na cidade, começamos a fazer visita, vai numa casa, vai na outra casa, e vai em outra casa, e eu fiz questão de visitar muito, de andar muito, e eu vi que ele já estava com a língua de fora, estava com a gravatona já, a língua de fora. Eu falei: profeta, andar com pastor não é fácil não, né? Já fui dando as alfinetadas. Falei: enquanto nós não fizer aqui o nosso eito, aqui a nossa jornada, é 20 casas, só hoje. Ele falou: que é isso, pastor? Eu falei: mas você não é o profeta que corta pastor no machado? Nós só visitamos 9 casas até agora, faltam 11. Irmão, na 12ª casa, sentamos na casa de um irmão, era visita rápida, orar e abençoar. Chegamos na casa do irmão para almoçar. O profeta sentou na mesa, sabe o que aconteceu com ele? Ele desmaiou. Eu fiquei com vontade de tirar uma foto dele desmaiado, para mostrar para ele. E ele era portador de má notícia. Ele falava assim: se você não se arrepender, Deus vai cortar suas 2 pernas. Aí eu entrava e falava: mentira, não vai cortar não, Deus vai poupar você. A gente tinha que sair consertando o que ele falava. Era um portador de má notícia. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos de idade. Ela estava muito doente, e Jesus foi parado por Jairo, que era um outro oficial também de Roma. Foi parado por Jairo, e Jairo disse: Senhor, vai até a minha casa, porque minha filha está morrendo. Aí com esse Jesus falou: eu vou com você. E Jesus começou a ir, no meio do caminho aparece uma mulher, com fluxo de sangue, de hemorragia. Lembra da história da mulher de hemorragia, que tocou em Jesus e o fluxo parou? Jesus está indo e Jairo está animado, Jesus vai lá. E quando você está apressado, irmão, quando para alguém no seu caminho, dá vontade de ser. Nós aqui, quando estamos com pressa, parece que todo semáforo demora. Se bem que tem um ali, irmão, misericórdia dele, ali chegando na Rondon, ele é 4 tempos, mas parece que é 10 tempos. Irmão, quando eu vou chegando que ele fica vermelho, aí eu falo: eu vou ler o Salmo 119 agora. Aí eu já abro meu celular, vou ver o Salmo 119, que ele demora. Quando você está com pressa, qualquer coisa atrapalha.
o Jairo está com pressa, a filha está morrendo. Aparece a bendita mulher do fluxo de hemorragia, para ele conversa com a mulher, e bate papo e tal, e Jairo fica desorientado, fala: misericórdia, Senhor, essa mulher está atrapalhando nós, minha filha, deixa essa mulher, minha filha tem só 12 anos, você já está de meio-dia para tarde. E aí Jesus: calma, Jairo, calma. Aí quando ele sai daquele episódio, começa a ir, vem correndo lá uns criados de Jairo, trazendo uma má notícia: Jairo, não incomoda o mestre não, sua filha já morreu. Que notícia, irmãos, terrível. Você conhece irmão assim? Quando ele vai chegando, você fala, o coração acelera, você fala: nossa, o que foi dessa vez? O que foi dessa vez? Tem gente que é treinado a falar má notícia para a gente, só fala desgraça, só coisa que não presta. Antigamente, na minha época de jovem, tinha uns irmãos de uma outra igreja, que eles gostavam de jogar futebol, mas escondido, que a igreja proibia, e a gente ia jogar futebol, e eles ficavam apavorados, olhando, ver se não tinha, aí aparecia um, eles falavam: aí, furou, o pastor vai saber, chegou o portador de má notícia, é o que entregava: pastor, fulano estava jogando bola, fulano estava fazendo isso, aí ficava de prova 3 meses sem ceiar. Tem gente que é portador de má notícia. Vamos mudar essa história, vamos ser portadores de boa notícia, como foi esses aqui, ó. Quando o oficial foi chegando na casa dele, vieram ao encontro dele e falaram: o seu filho vive. Amém, irmãos? Vamos dar boas notícias, boas notícias. O mundo está precisando de boas notícias. Ó, mistério, eita Deus, porque sabia que, ó, irmãos, o que é isso? Bate palma de novo, irmão, vamos ver, tá vendo? É só bater palma, o segredo é bater palma. Bateu palma, você viu? Irmãos, vamos ser portadores de boa notícia. O mundo está precisando de gente que dá boa notícia, fala coisas boas. De maldição nós já estamos cheios, de praga estamos cheios. Fulano não presta, fulano não vai resolver isso mesmo, fulano é isso. Não, começa a falar coisas boas, proféticas. Seja profeta de Deus, não o profetão lá que desmaiou na mesa, mas seja um profeta de Deus, fala coisas boas. A vida não está indo bem, meu filho está doente, mas ele vai viver em nome de Jesus. A situação não está boa, mas vai melhorar em nome de Jesus. O emprego não é o emprego dos sonhos, mas eu vou ter o emprego dos sonhos em nome de Jesus. Começa a profetizar sobre você. Ele recebeu essa boa notícia, e aí ele pergunta aos seus criados: que hora que foi que ele ficou bom? Foi exatamente na hora que Jesus liberou a palavra. Um dia anterior, Jesus liberou a palavra, às 13 horas da tarde, 1 hora da tarde, Jesus liberou a palavra: vai, porque o teu filho vive. E ele foi com a palavra de salvação. Então eu quero que você entenda isso. Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus vai, ele vai com você. Você vai sair daqui, ele vai com você, antes que aconteça o pior lá. Se ele for com você, vai ter vida. Se a palavra dele for com você, vai ter vida. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Olha, clame ao Senhor nesta manhã: Senhor, entre com providência antes que a coisa piore. Quem está precisando de uma providência de Deus aqui, em qualquer área da sua vida? Oh, irmão, se você está desanimado, querendo desistir, fala: Senhor, venha antes que eu desista, venha antes que aconteça o pior.
Se você está sendo tentado a cair no pecado, fala: Senhor, venha antes. E quero te falar algo: Jesus está chegando antes, agora, nesse culto. Ele está chegando agora, Ele está te avisando, Ele está interferindo agora, através dessa peça teatral, através dessa ministração. Ele está chegando antes, Ele está dizendo: olha, eu estou te advertindo, eu estou chegando antes, não espere piorar. Receba agora essa advertência nesta manhã, de tudo que o Senhor falou com você aqui. Ele está passando por aqui, ó. Às vezes Ele desvia um lugar para passar aqui e falar: é aqui que eu quero, vou encontrar essa samaritana, ela vai resolver a situação dela. Jesus chegou antes que ela fosse apedrejada, porque esse era o futuro daquela mulher. Oh, aleluia. O irmão do teclado, por favor, em nome de Jesus. Venha antes, Senhor, chega antes. Você vai sair daqui hoje e vai receber boas notícias. Eu acredito nisso. A garantia de que o filho estava bem era a palavra de Jesus. A garantia que nós vamos receber uma boa notícia é a palavra de Jesus. Talvez o homem não pode fazer mais nada, o médico não pode fazer mais nada, o advogado não pode fazer mais nada, já está decidido, mas Jesus pode chegar antes de que aconteça o pior na sua vida. Em nome de Jesus, Ele pode fazer isso. Feche os seus olhos por um momento. Oh, Senhor. Senhor, se tem algo morrendo na nossa vida, venha antes que morra. Venha antes que algo ruim aconteça, Pai. Venha antes, Senhor, antes que seja tarde demais. O Senhor está nos dando uma oportunidade. Ele está dizendo: vai, vai, porque não haverá morte, não haverá destruição. Creia na minha palavra, creia. Se você está precisando crer, Deus está te dizendo nesta manhã: eu estou te ajudando a crer. O Senhor está ajudando a crer. Na nossa pouca fé, Ele está te dizendo: eu vou trazer boas notícias. A minha palavra vai trazer boas notícias. Aleluia. Aleluia. E diz a Bíblia que com isso reconheceu o Pai, e toda a sua família, a sua casa, creu em Jesus. Algumas coisas vão fazer com que toda a família creia. Talvez alguém na sua família está com problema, e será esse que será o testemunho para toda a sua casa crer. Aquele que é o problema, aquele que está trazendo preocupação, será aquele que vai fazer com que o testemunho seja grande. Creia nisso, creia nisso. O Senhor está liberando esta palavra. O teu filho vive, o teu problema será despedaçado. Eu creio, e a minha casa também crê. Este foi o segundo sinal que Jesus fez lá em Caná da Galileia. O primeiro, Ele salvou um casamento, transformou água em vinho. E o segundo foi este milagre, trouxe vida antes que houvesse morte.
Eu não sei quantos milagres Jesus já fez na sua casa, na sua Caná, mas Jesus já fez algumas coisas, como fez na minha vida. Talvez Ele já fez um milagre, Ele quer fazer o segundo. Talvez Ele já fez 2 milagres, mas o terceiro está demorando a acontecer. O terceiro milagre está difícil para acontecer. Você acha que é impossível, mas Jesus está dizendo: vai, porque vai acontecer o terceiro milagre. Você já experimentou milagres de Jesus, e pode acontecer mais um nesta manhã. Eu creio e estou sentindo no meu coração que você vai ter boas notícias.